venho através desse vídeo dar uma sugestão de conteúdo para ser trabalhado com crianças na pré-escola, com idades entre 4 e 5 anos. Qual é o conteúdo, da aula? Contagem e recontagem de fábulas. Por quê? O intuito é que a criança ela aprenda, as características do gênero textual fábula de forma lúdica, contando e recontando as fábulas em sala de aula. Então, as séries, para crianças na pré-escola entre 4 e 5 anos, quais são os objetivos? Reconhecer o gênero textual fábulas em suas diversas formas através de seu estilo, conteúdo temático e estrutura. Por quê? É interessante que a criança ela já perceba que os textos possuem características próprias e que cada texto ele é utilizado de acordo com a situação comunicativa e que cada texto ele possui um objetivo, uma intenção. Então, quando a criança aprende que os gêneros textuais existem e que cada texto tem sua função, já fica muito mais fácil a alfabetização dessa criança e a inserção dela no mundo acadêmico. Então, o professor ele deverá mostrar as características dos animais que são personagens das fábulas. Por quê? Algumas crianças, elas não vivem em casa, presas, e não sabem diferenciar um animal do outro. Então, para que não haja dúvida das características dos animais, é interessante que o professor mostre como são esses animais que serão abordados nas fábulas. As crianças deverão escutar o professor lendo a fábula em sala de aula, demonstrando interesse e atenção a ouvir a fábula contada pelo professor. Ao término, o professor irá escolher uma criança que irá recontar a fábula contada por ele em sala de aula. Então, assim, entre 4 e 5 anos, lá na pré-escola, tem muita questão do brincar, da ludicidade. Então, é interessante que a criança vá aprendendo as características do texto desde já. De acordo com a Base Nacional Comum do Ensino Infantil, as experiências com a literatura infantil propostas desde cedo pelo educador, mediador entre o texto e as crianças contribui para o desenvolvimento e o gosto pela leitura. O contato com contos de fadas, fábulas, cordéis, poemas, proporciona a familiaridade com diversos gêneros textuais. Então, se a criança desde cedo já começa a perceber que o conto de fadas possui características distintas de uma fábula, de um cordel, e que cada um desses gêneros tem objetivos, tem intenções distintas, já fica fácil para essa criança ser alfabetizada e entender o porquê daquele texto. Todo mundo deve estar se perguntando, mas o que são gêneros textuais? Então, para cada situação comunicativa, existe um gênero textual específico. Segundo Antunes, o gênero de texto abarca outros elementos, além do linguístico, pois abrange normas e convenções que são determinadas pelas práticas sociais que regem a troca efetivada pela linguagem. Então, se eu vou trabalhar uma fábula, eu tenho que mostrar para a criança que nessa história os personagens serão animais, que irão adquirir características humanas e que no final da história terá uma moral, ou seja, um ensinamento. Muitos textos, no final do texto, vem escrito moral da história. Porém, existem textos que não vêm a moral, mas a moral está lá, explícita. Então, a criança ela precisa ter conhecimento dessas características para que ela saiba reconhecer aquele gênero textual. Que é incrível. Existem crianças que chegam no ensino fundamental 2 e não sabem
como posso dizer, explicar quais são as características de gênero textual fábula, não sabe diferenciar uma fábula de um conto de fadas, falam coisas superficiais, mas não as características diretas e objetivas de cada gênero. Então, assim, por exemplo, eu selecionei aqui algumas fábulas para serem contadas às crianças, certo? Então, a primeira fábula será a lebre e a tartaruga. Então, é interessante que o professor mostre o que é uma tartaruga às crianças, onde esse animal ele é encontrado. Aí muitas crianças na hora vão interagir, vão começar a levantar os dedos. Tia, tem muitas crianças que ainda chamam o professor de tia, a professora de tia, né? Apesar disso não ser, né, aconselhável. É também sempre interessante que o professor diga que tia é o irmão do seu pai, para que a criança também entenda o contexto que ela está inserida, né? Ela está numa sala de aula, ela está diante de quem? De um professor, de uma professora. Então aqui nós temos uma tartaruga e temos uma lebre e um coelho. É interessante também mostrar à criança as características do coelho e da lebre. Apesar de serem animais parecidos, há uma diferença. A lebre, ela é maior, possui orelha maior do que o coelho. Então, em seguida, o professor, a professora, vem com a fábula, né? Então, é interessante que nesse momento que a professora for contar a fábula para as crianças, seja um ambiente acolhedor, divertido, participativo, que haja o silêncio, porque para que o outro entenda o que o emissor está falando, é necessário que haja o silêncio para que a mensagem seja entendida. Então, a dúvida que a criança tiver, orienta que a criança levante a mão para que a professora explique, né, se houve alguma dificuldade no entendimento de alguma palavra, para que a criança entenda o que aquela fábula está ali trazendo, né, a mensagem que aquela fábula está trazendo. Uma dica também que eu dou é a seguinte: em alguns ambientes, né, em algumas turmas, vocês vão perceber, né, cada turma tem suas características. Há turmas que as crianças já ficam empurrando o coleguinha, então o professor pode selecionar uma fábula que mostre, né, que mostre o ensinamento que não deve se empurrar o coleguinha, né, devemos ter respeito pelo outro. Vamos lá, a lebre e a tartaruga. Um dia, a lebre encontrou a tartaruga e ridicularizou seu passo lento e miudinho. Todo mundo sabe que é uma lebre, todo mundo sabe que é uma tartaruga. Isso deve ficar bem claro para a criança. Na hora que o professor estiver contando a história, as crianças vão dizer sim, que elas adoram participar, é incrível. Se deixarem todo mundo para cima do professor. Então, muito bem, respondeu a tartaruga sorrindo. Apesar de seres tão veloz como o vento, vou ganhar-te numa corrida. A lebre, pensando que tal era impossível, aceitou o desafio. Resolveram entre elas que a raposa escolheria o percurso e seria o árbitro da corrida. Aí ela pode ficar em dúvida o que é árbitro, né? Então o árbitro é o juiz, né? No dia combinado, encontraram-se e partiram juntas. A tartaruga começou a andar no seu passo lento e miudinho, nunca parando pelo caminho, direita até a meta. A lebre largou veloz, mas algum tempo depois deitou-se à beira do caminho e adormeceu. Quando acordou, recomeçou a correr o mais rapidamente que pôde, mas já era tarde. Quando chegou à meta, verificou que a tartaruga tinha ganho a aposta e que já estava a descansar confortavelmente. Moral da história: devagar, mas com persistência, completas
todas as tarefas, ou seja, devagar e sempre. Então, a lebre, ela já achava que já era vencedora, mas ela não era. A tartaruga, apesar de lenta, ela não parou, ela continuou persistente. E a lebre, ela ficou acomodada. No final da contagem, da fábula, é interessante que a professora fale que toda a fábula tem um início, tem um meio, tem um fim, tem um conflito. O que é o conflito? O conflito é o problema, né? E que as crianças entendam aquele objetivo. A moral da história, elas vão entender, né? Não adianta fazer uma atividade muito apressado, porque você pode errar. É melhor você fazer devagar, aprendendo, entendendo o que está fazendo. Fica a mensagem para a criança. Uma outra sugestão de fábula a ser trabalhada é a fábula da raposa e a cegonha, né? Então, a professora mostra a imagem da raposa, ela parece com um cachorro, só que é um animal selvagem, muito... a raposa, ela não... A gente não cria raposa em casa, certo? Então, a raposa é um animal selvagem. E nós temos a cegonha, né? Que a cegonha é uma ave que possui um bico longo, umas pernas longas e que em algumas histórias a cegonha deixa a criancinha na porta dos pais, né? Então vamos lá. A raposa e a cegonha. A mesma coisa. Todo mundo entendeu quais são as características da raposa e da cegonha. Aí eles vão gritar, vão falar sim. Então a professora vai lá com aquele entusiasmo, com aquela dedicação e vai contar a fábula. A raposa convidou a cegonha para jantar e lhe serviu sopa em um prato raso. Você não está gostando de minha sopa? Perguntou, vendo a cegonha bicar o líquido sem sucesso. Como posso gostar? Respondeu a cegonha, vendo a raposa lamber a sopa que lhe pareceu deliciosa. Dias depois, foi a vez da cegonha convidar a raposa para comer na beira da lagoa, lhe servindo uma sopa no jarro largo embaixo e estreito em cima. Deliciosa! Exclamou a cegonha, enfiando o comprido bico pelo gargalo. O gargalo da garrafa, né? Você não acha? A raposa não achava nada e nem podia achar, pois seu focinho não passava pelo gargalo estreito do jarro. Tentou, mas uma ou duas vezes se despediu de mau humor, achando que por algum motivo aquilo não era nada engraçado. Moral da história. Às vezes recebemos na mesma moeda tudo aquilo que fazemos. Por isso é preciso ter cuidado com as nossas atitudes. Devemos tratar o outro bem para sermos bem tratados. E nisso aí pode surgir uma discussão com as crianças. Todo mundo gosta de ser bem tratado, eles vão dizer sim. E por que em determinados momentos o coleguinha briga com o coleguinha? Então isso aí já está mostrando, né? Ludicamente, né? Brincando, que a história contada é uma fábula, porque os animais possuem características humanas. Tem um ensinamento, tem uma moral da história. A fábula tem um início, tem um meio, tem um fim. E em seguida a professora escolhe o aluno para que ele reconte a fábula. Com certeza vai ser a maior gritaria, todos vão querer, né, recontar a fábula. Possa ser que alguns modifiquem a maneira de recontar, porque são crianças entre 4 e 5 anos e elas não têm um vocabulário amplo como os adultos. Então, é válido, né? Tudo é válido na hora da recontagem, desde que a moral da história não seja modificada e que
a fábula seja contada como ela foi, né? Como ela foi, que a fábula seja recontada da maneira como ela foi contada. A outra fábula escolhida, que vocês podem, né, também na hora trabalhar, é a cigarra e a formiga. Então mostra o que é uma cigarra para a criança, mostra o que é uma formiga. A cigarra é aquele animal que no fim da tarde é um inseto, né, na verdade, né, que fica cantando no jardim, e que a formiga são bichinhos que trabalham em equipe, que gostam de doce, que trabalham em equipe, que gostam de doce. Vamos lá. A cigarra e a formiga. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Ou seja, aqui nessa fábula não está escrito a moral da história aqui no final do texto. Mas, muito bem, pois agora dance está querendo dizer o quê? Se você não trabalhou, você não tem o que colher. Não é isso? Mais uma vez, a fábula ela tem um início, tem um meio e tem um fim. É necessário que o professor frise que são animais que possuem características humanas, ou seja, falam, né, cantam, dançam. Mostrar também o uso dos travessões para fazer o uso dos travessões quando há um diálogo. E as crianças com certeza vão amar essa contagem e recontagem de fábulas. A próxima fábula será a formiga e a pomba. Mostrar que a pomba, ela representa a paz. A formiga, mais uma vez, trabalha em equipe, gosta de doces. Então, a formiga e a pomba. Uma formiga sedenta chegou à margem do rio para beber água. Para alcançar a água, precisou descer por uma folha de grama. Ao fazer isso, escorregou e caiu dentro da correnteza. Pousada numa árvore próxima, uma pomba viu a formiga em perigo. Rapidamente, arrancou uma folha de árvore e jogou dentro do rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros, que se escondia atrás de uma árvore, com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para o ramo mais alto. De lá, ela arruinou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Então aqui nós temos como tema a solidariedade, a gratidão, aquela coisa, né? Uma mão lava a outra. Se você me ajudou, eu estou lhe ajudando também. Foi essa a moral da história aqui, né? Então, mais uma vez, a formiga e a pomba adquiriram características humanas, falando uma história que teve início, que teve meio, que teve um fim, que teve um problema na narrativa, que esse problema foi solucionado no final, que esse final é chamado de conclusão, que no caso aqui da fábula é a moral da história. Ao recontar essas fábulas, eu tenho certeza que as crianças irão amar o ambiente. O professor também pode, nessa aula, né, de contagem e recontagem de fábulas, criar um ambiente colorido, colar várias fábulas na parede,
ou utilizando um retroprojetor, mostrar os slides nas paredes para que as crianças visualizem o que a fábula narrada, né? E as imagens. Agora, um detalhe. Na hora da recontagem, a criança não poderá olhar para o texto. Por isso que ela precisa ficar bem atenta ao que o professor está falando. E algumas crianças nessa idade não sabem ler, né? Então, já a recontagem da fábula já favorece o quê? A imaginação, o reconhecimento do gênero textual fábula, o ensinamento que vai ficar, da moral da história. Tudo isso de uma forma lúdica e positiva, que vai ficar para sempre, né? Na mente da criança, se aquele ambiente, né, ele for um ambiente alegre e feliz, porque é necessário que nesse ambiente todos estejam bem e se sintam bem para o bom entendimento da fábula. Então, uma criança que aprende a ouvir e a recontar uma fábula, ela jamais irá esquecer as características de uma fábula quando chegar no ensino fundamental 2. Para esse plano de aula aqui, eu utilizei o livro de Língua, Texto e Ensino de Ana Antunes, a Base Nacional Comum Curricular. Utilizei as reflexões sobre a alfabetização de Emília Ferreira. Utilizei também o livro Cultura, Arte e Contação de Histórias de Edivânia Rodrigues e Análise e Produção de Textos de Leonor Santos. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de contagem e recontagem de fábulas em sala de aula e que seja um maior sucesso essa aula sobre a contagem e recontagem de fábulas. O professor também pode colocar, só para acrescentar, bombons, pirulitos, para que no final as crianças também se interajam, porque o importante na aprendizagem é a criança aprender, se divertir e se sentir bem. Beijo em todos.